Olá, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus possa permanecer sobre as nossas vidas. Hoje nós estamos no nosso 24º dia da contagem do homem. Que bom que você está aqui e está permanecendo, perseverando na contagem do homem. 24º dia. Hoje nós vamos avançar para um nível ainda mais sensível, mais profundo, e, ao mesmo tempo, mais exigente. Porque até aqui nós falamos de começar, falamos de continuar e falamos de resistir. Mas hoje nós vamos tratar como você está permanecendo. Hoje, o 24º dia da contagem do homem, 3 semanas e 3 dias. E exige algo que poucos percebem. Nem toda perseverança é saudável, nem toda constância é alinhada. Tem gente que continua, mas já está pesado. Tem gente que permanece, mas já perdeu a alegria. Tem gente que insiste, mas já perdeu o sentido. E isso revela algo profundo. Você pode estar no caminho certo, com a alma desalinhada. E é exatamente isso que o céu vai ajustar hoje. Porque hoje nós entramos em uma dimensão chamada harmonia dentro da perseverança. E isso vai mudar tudo na minha vida e na sua vida. Porque Deus não quer apenas que você continue. Ele quer que você continue de forma certa. Não adianta permanecer com dureza, não adianta avançar sem sensibilidade, não adianta resistir perdendo a essência. Porque no reino não basta chegar, tem que chegar inteiro. E hoje é o dia de alinhar o nosso interior com o nosso caminhar. Porque tem gente que está até avançando, mas avançando por fora. Mas está quebrantado, está destruído por dentro. E Deus não constrói destinos sobre almas quebradas. Ele alinha primeiro e depois sustenta. Hoje não é um dia de guerra, como ontem. Hoje é um dia de ajuste, e um ajuste fino. É o dia de tirar o excesso, de tirar o peso, de tirar a rigidez e voltar para um lugar de equilíbrio, porque existe uma beleza espiritual em permanecer com o coração leve. Existe uma força em continuar sem se perder. E existe uma maturidade em saber quando avançar e quando ajustar o ritmo. Prepare o seu espírito, porque hoje Deus não vai só te fortalecer, Ele vai te alinhar, vai te ajustar e Ele vai te desenvolver. E esse desenvolver vai envolver-nos na caminhada. E quando há beleza na caminhada, a perseverança deixa de ser um peso e se torna uma expressão do propósito de Deus para as nossas vidas. Estamos na 4ª semana. E isto é muito interessante. Nós estamos no 24º dia da nossa contagem do homem. A bênção da nossa contagem de hoje. Bendito és tu, Senhor nosso Deus, Rei do Universo, que nos santificaste com os teus mandamentos e nos ordenastes a contar o homem. Levítico 23, do 15 e 16, diz: Depois, para vós contareis desde o dia seguinte ao sábado, desde o dia em que trouxerdes o molho da oferta movida, 7 semanas inteiras serão. Até o dia seguinte, ao 7º sábado, contareis 50 dias. Então oferecereis nova oferta de manjares ao Senhor.
Neste 24º dia, nós queremos ler o Salmo de número 27, o seu trecho central. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem recearei? Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor. Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Nesse 24º dia, queremos orar ao Senhor e eu convido você a estar orando comigo. Eis-nos prontos e preparados, Senhor, para cumprir o mandamento da contagem do homem, conforme está escrito na tua palavra. Hoje são o 24º dia, que corresponde a 3 semanas e 3 dias da nossa contagem do homem. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Estabelece sobre nós a obra das nossas mãos. Sim, confirma tu as obras das nossas mãos. Senhor do universo, tu nos ordenaste por meio de Moisés, teu servo, realizar a contagem do homem para que sejamos purificados de todas as cascas de impureza, de egoísmo e engano que obscurecem a tua luz em nós. Nós te louvamos, ó Eterno, porque és santo, justo e verdadeiro em todos os teus caminhos. Bendito és tu, Senhor nosso Deus, Deus de Israel, que nos santificaste com os teus mandamentos e nos ordenastes a tempos sagrados para subir espiritualmente em direção ao Senhor. Em nome de Yeshua, Jesus, o nosso Messias, te pedimos. Purifica-nos com a verdade da tua palavra e com a presença do teu Espírito, e esta contagem do homem, neste 24º dia, traga cura e restauração para a nossa alma. E toda torpeza, distração e carnalidade sejam removidos de nós. Declaramos que somos vasos preparados para receber o fogo da tua santidade. Declaramos que estamos sendo moldados e refinados para te servir com o coração inteiro. Declaramos que as falhas e bloqueios espirituais estão sendo quebrados e a unção do alto está sendo derramada sobre nós. Que os céus estejam abertos sobre nós e que haja retificação espiritual e nas áreas da perseverança, sendo alinhada com a beleza da verdade e da compaixão. Que aprendamos a persistir com graça e amar com coragem e refletir a glória do teu nome. Que tudo isso seja para a tua glória, ó Rei dos Reis, que a luz do Messias brilhe cada vez mais em nós, até nos tornarmos perfeitos. Bendito é o Senhor, nosso Deus, que nos santificou com os teus mandamentos e nos conduz à fidelidade pelos teus caminhos, em nome de Yeshua. Amém. A nossa meditação de hoje, do 24º dia, é a harmonia na permanência. Quando uma alma adquire clareza, ela não se abala com facilidade. Você vai perceber se esta pessoa está estruturada na permanência, é quando ela passa por tribulação, é quando ela passa por adversidades, é quando ela passa por guerras e ela permanece sem perder a sua essência, tendo harmonia na perseverança ou na permanência. Então, a permanência, a harmonia na permanência, nos ensina que a permanência não pode ser rígida, e sim harmoniosa. Persistir com sabedoria exige reconhecer os momentos de expansão e os momentos de retração, sem se perder nos extremos.
Recuar com consciência não é fugir. É criar espaço para que a luz amadureça dentro da situação. A beleza da permanência está na constância que se renova e o permanecer com a alma viva sem deixar que a rotina apague a chama do propósito. Não é porque eu tenho que repetir todos os dias as mesmas tarefas, os mesmos exercícios, e eu vou desistir. Pelo contrário, vou fazer isso com harmonia e vou ao aperfeiçoamento para a glória de Deus. Quando a jornada se torna estagnada, surge o cansaço e a desistência. Mas quando ela é vívida, com harmonia, equilíbrio, reverência, intenção, então cada momento se torna sagrado. A harmonia protege a alma da dureza e a permanência protege a alma da rigidez. Persistir com graça é uma arte, e a arte de continuar como se fosse a primeira vez. Termos entusiasmos para permanecer nas tarefas que nos foi concedida e nos foi dada para agirmos e para continuarmos até alcançarmos o propósito eterno de Deus para as nossas vidas. Hoje nós temos uma história extraordinária. Harmonia na vitória. Durante a Segunda Guerra Mundial, o mundo conheceu horrores indizíveis, mas também testemunhou a luz dos justos. Um deles foi Shiune Sugihara, um diplomata japonês destacado na Lituânia. Em 1940, milhares de judeus fugiam da perseguição nazista, implorando por vistos de saída. Sugihara, educado na disciplina samurai e nos princípios do Bushido, tinha ordens expressas do governo japonês para não conceder vistos a judeus. Era o equilíbrio entre compaixão e dever. E isso floresceu em seu coração. Durante semanas, Sugihara ignorou as ordens superiores e trabalhou até 20 horas por dia, escrevendo à mão milhares de vistos, até no último dia, já dentro do trem que o tiraria da Lituânia, ele ainda passava documentos pela janela em lágrimas. Graças à sua ação, estima-se que mais de 6.000 judeus foram salvos, muitos dos quais construíram suas famílias em Israel, nos Estados Unidos, na América Latina. Quando perguntado o que o fez, Sugihara respondeu simplesmente: eu poderia desobedecer a Deus, mas não aos homens. Eu poderia desobedecer a Deus, mas não aos homens? Sugihara perdeu sua carreira diplomática, passou anos na obscuridade, mas morreu com paz no coração em 1985. Foi reconhecido como justo entre as nações por Yad Vashem. Tiferet, dentro de Netzach, é a vitória que não quebra o outro, mas o eleva. Sugihara venceu não pela força, mas pela harmonia entre consciência, coragem e beleza moral. Sua vitória salvou vidas e uniu mundos. Assim, a harmonia dentro da perseverança, da permanência, poderia vingar-se de seus irmãos, mas escolheu a reconciliação. Antes, poderia ele fazer o mal aos judeus, mas agindo como José, ele preferiu fazer o bem. E isto traz para nós hoje
uma lição extraordinária. Hoje buscarei o equilíbrio entre verdade e compaixão. Que minha vitória não seja apenas justa, mas também bela. E eu vença sem esmagar, cure sem condenar e brilhe sem ofuscar. Que Deus possa nos abençoar poderosamente neste dia. E que eu e você, assim como este homem que riscou a sua vida para dar harmonia na perseverança, elevando outros acima de si mesmo, e eu e você também possamos, nesse tempo, termos a mesma atitude. Vamos orar ao Senhor? Pai eterno, Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Nesse dia da contagem do homem, quando se revela em nós a harmonia que sustenta a perseverança, nós nos colocamos diante do Senhor com o nosso coração sincero, buscando equilíbrio, verdade e constância. Em nome de Jesus e Yeshua, o nosso Messias, nós te pedimos, alinhe o nosso interior para que nós não apenas persevere, mas que nós possamos perseverar com beleza, com equilíbrio e com um espírito ajustado à tua vontade. Senhor, livra-nos da caminhada dura, da caminhada seca e sem vida. Que nós não venhamos nos tornar rígidos no processo, nem mecânico na jornada. Ensina-nos a permanecer na sensibilidade, continuar com o propósito e a caminhar com o coração vivo diante de Ti. Que a nossa perseverança não seja pesada, mas cheia de graça. Que nós saibamos discernir os tempos de avançar e os tempos de recuar, sem perder a direção. Dá-nos sabedoria para não agir por impulso, nem desistir por cansaço, mas permanecer alinhado com a tua verdade em todo o tempo. Purifica a nossa alma de toda distração, de toda carnalidade, de toda desordem. Estabelece em nós um espírito equilibrado, uma fé constante e uma consciência sensível à tua voz. Senhor, renova dentro de nós a chama do início. E nós não venhamos perder o encanto da caminhada, nem a essência do propósito. E cada passo nós possamos repetir e sermos cheios do significado pela presença do Teu Espírito Santo em nós e nos ampliando para cada dia avançarmos em direção ao Senhor. Hoje nós decidimos permanecer com harmonia, permanecer com verdade, permanecer com o coração alinhado contigo. E declaramos que a tua beleza será vista nas nossas vidas pela nossa constância e a tua graça nos susterá cada passo da nossa caminhada. Assim nós cremos e assim nós declaramos em nome do Senhor Jesus. A nossa proclamação de hoje, o nosso decreto é: minha caminhada será bela, permanecerei firme, renovando a alma a cada passo, encontrando santidade até nos momentos de pausa. Persistirei com leveza e equilíbrio. E esse dia seja abençoado e cheio de significado para mim e para você, em nome do Senhor Jesus. Hoje nós gravamos um pouco improvisado, dificuldade aqui até para acompanhar o material que eu escrevi. Peço minhas desculpas, mas espero que amanhã nós possamos estar ao vivo em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e até amanhã.